Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio aqui dos Irmãos Dias Podcast. Hoje a gente trouxe uma das pessoas mais inteligentes, na minha visão. A gente vai falar tudo sobre ações, cenário atual, enfim, investimentos. Vocês já conhecem ele já veio aqui, mas antes... André Dias, como você tá, meu amor? Quero agradecer a sua presença que está aqui com a gente mais um dia aqui no Irmãos Dias Podcast, recebendo hoje uma grande personalidade do mercado financeiro, um cara que realmente, como a Carol falou, a gente considera uma das pessoas que tem maior conhecimento aí do mercado de ações hoje no Brasil, e nós vamos conversar com ele sobre tudo o que está acontecendo no mercado, quais são as notícias recentes, o que vale a pena investir ou não. Então hoje nós estamos recebendo o Felipe Miranda, ele que é CEO hoje da Empíricos, né? Co-CEO junto com o Caio, isso. Co-CEO, exatamente. Obrigado pela sua presença, Felipe, mais uma vez aqui com a gente. Deve estar chegando um homônimo meu aí com essas características que vocês falam. Eu não sabia que eu tinha um xará. Primeiro é um prazer estar aqui. O Taleb, que é a grande inspiração para Empíricos, né, que tinha Empírica, ele falava que você ser chamado para um lugar é uma honra, mas é razoavelmente fácil até. Agora, você voltar a este mesmo lugar... Aí sim é um convite que pelo menos você não atrapalhou da outra vez, senão não te chamaria de novo. Então é uma honra muito grande para mim. Vocês já eram gigantescos e vocês foram catapultados com todo o mérito da construção e o trabalho que vocês fizeram. Então, parabéns por esse crescimento também, super premiados, e é uma honra para mim, um privilégio estar aqui também para essa conversa. Legal, Felipe. Bom, tivemos aí a taxa Selic se mantendo em 13,75%, né? O mercado, creio que a maioria do mercado já esperava que ia se manter 13,75%. E isso surpreendeu você? Ou você esperava que ia cair? Não, acho que isso havia pouca discussão, na verdade, sobre o que seria a decisão estrita do juro, né? Acho que não tinha nenhuma... Dizer que era impossível seria também uma impossibilidade científica aqui, né? Mas assim, era muito pouco provável que houvesse alteração na Selic. O mercado estava muito atento em relação ao que viria no comunicado do Copom que acompanha a decisão. A inflação no mundo todo tá desacelerando, e no Brasil está desacelerando bastante, as expectativas estão caindo, o dólar está caindo, o governo se mostrando mais razoável do que o mercado esperava alguns meses atrás. Então, abrindo uma porta ali, embora a atividade esteja no agregado muito forte, né, como a gente viu o PIB bem acima do esperado, isso muito concentrado no agro, consumo e investimento já reagindo ao juro alto. Então, assim, tem espaço para você reduzir a taxa de juros. Isso era um consenso, então, assim, mas ninguém, como o Copom, ele tem um certo rito, uma liturgia para começar a cortar juros. Precisava comunicar, abrir essa porta para, muito provavelmente, fazer essa materialização em agosto. E, de alguma maneira, ele fez isso hoje. Mas para aqueles que esperavam um discurso muito em prol da queda de juro, eu achei que ele foi o que tecnicamente a gente chama de hawkish, né? Que não tem muita tradução, não quero com o anglicismo aqui, é uma bobagem, mas tem o falcão, que é aquele cara que sobe mais juro, e tem a pomba que mais corta juro. Então ele foi mais alinhado a um falcão, porque ele teve um discurso que ele abre um pouquinho a porta, mas ele abre uma fresta, ele não escancarou. Ele tinha uma frase ali que ele dizia no comunicado anterior, em que, olha, qualquer eventualidade a gente pode inclusive subir. O que era quase um cinismo do Banco Central, que ninguém esperava que de fato ele viesse a subir taxa de juros. Ele só queria mostrar que ele estava muito duro, talvez até sinalizando para o governo só, se você brincar com o fiscal, eu vou dar no monetário mais ainda. E até para arriscar ali um marco institucional, eu acho, que era assim, olha, nós temos agora um BC independente. Não adianta você gritar e me xingar no jornal que eu vou continuar independente. Vocês vão ter que me tirar daqui porque eu vou fazer meu trabalho. Então, eu acho que tinha também um esforço retórico nesse sentido de cumprir uma institucionalização da independência do Banco Central. E agora ele tirou essa frase, de que ele pode eventualmente subir o juro. Então, sinaliza que agosto está aberto, mas eu confesso que, particularmente, eu esperava um Copom menos duro no comunicado. Eu achava que ele abriria a porta um pouco mais, sinalizando um corte de uma forma um pouco mais incisiva, e, eventualmente, até um corte de 50, e não só de 25. Porque a inflação está caindo tanto que cada vez que você mantém taxa de juro, você, na verdade, aumenta o juro real. Uhum. A inflação cai, então existe um aperto monetário só de você manter a taxa de juro. Então é mais ou menos o que está acontecendo agora. Ele deve cortar um pouquinho, mas ainda vai apertar. No final é isso, porque a inflação ela ia ser 7, vai ser 5 esse ano, talvez um pouquinho menos, talvez indo para 4 ano que vem. Então é muito juro real. Uhum. É muito juro real. Se você Uma hora precisa cair esse juros. Uma hora precisa cair.
A gente teve o mérito de ter um banqueiro central que teve essa leitura lá atrás. Errou quando jogou para 2, exagerou na queda, mas foi muito hábil também em ter uma leitura rápida, inclusive mais rápida do que o Fed e o Banco Central Europeu, que ficavam naquele papo. A inflação é transitória, isso transitória. O que é transitória? 10 anos é transitório, né? Sim. Tudo é transitório na vida. E o Banco Central brasileiro começou a subir antes, então levou o juro muito alto e agora deve começar a cair. Então, mantenho a minha convicção de que deve ser em agosto, o início do ciclo, mas eu estava um pouco mais acreditando nos 50, a sinalização agora é 25, mas tem muita água para rolar também. Então, se a inflação, de fato, continuar mergulhando, se o dólar continuar caindo, se o governo continuar com esse discurso um pouco recente, um pouco mais razoável, e não com aquele discurso do começo de janeiro, talvez volte uns 50 pontos de queda ainda se concretize. Mas nesse momento me parece que o 25 é o mais provável. Você acha que o Banco Central acertou, então, Felipe, em manter esse tempo, segurar? Porque a gente tá vendo que o governo tá batendo muito no Banco Central, né? Principalmente via Lula, questionando o presidente do Banco Central, que tem que baixar, que o Brasil precisa disso. Mas você acha que foi assertiva a decisão do presidente do Banco Central? Eu acho que sim, eu acho que seria muito prematuro. Os núcleos de inflação, ele até poderia de alguma maneira, mas era difícil também, porque não estava sinalizado, poderia até, você tá cedendo à pressão, poderia dar uma sinalização pior até. Ele se mostrar ortodoxo foi muito importante naquele momento. E aí ele falou assim, eu vou esperar o arcabouço, não tem uma regra fiscal, eu sou a única âncora aqui, eu vou dar âncora para tudo. E se eu não tenho, normalmente você tem duas âncoras, uma fiscal e uma monetária. Se você não tem a fiscal, a monetária vai fazer o papel dos dois, então ela vai ter que puxar muito, vai esticar muito a corda. E foi isso que ele estava fazendo. E aí o governo passou uma regra aí, que não é a mil maravilhas, mas acho que o Stuberger resumiu isso com brilhantismo, que é pior do que o necessário, mas melhor que o temido. Uhum. Então, assim, também não vamos explodir, então de alguma maneira, beleza, e aí 26 a gente discute de novo. É isso pra mim, a gente não explode até lá, aumenta um pouquinho e convive. Sim. E aí daqui a pouco a gente discute de novo. E o núcleo da inflação de serviços estava muito alto. E aí desde maio você começa a ver a virada no núcleo de serviço, aí abre a porta para ele cortar. Os IGPs estão mergulhando, IGPM, prévio IGPM 2,2 de queda. Então, sistematicamente, o atacado com deflação e os IPCs começando a virando para desaceleração nos núcleos de serviço, que é muito importante. Então, abriu a porta para ele cortar agora, mas antes seria uma irresponsabilidade. Acho que o governo bate porque tem um discurso ali... populista também, né? Populista, meio também fala muito e faz pouco. Acho que uma habilidade que o investidor aqui deve ter é justamente ele conseguir separar o que é ruído do que é sinal. Sim. Barulho tem muito vindo de Brasília. O quanto do barulho é transformado em materialidade, aí é que tá a arte dessa história. O que o Lula fala que se transforma em... Ele falou super mal do Banco Central. O que mudou na política monetária brasileira? Zero. Exato. Zero. Então, no fundo, não vai... Assustou só o Lula. Ixi, falou, e aí? Aí só que da quarta vez que ele fala e nada acontece, você meio entendeu. Da primeira você se assusta. A segunda você se assusta menos, a terceira você dá risada. Sim. Né? E a Bolsa agora, né? 120 mil pontos. Qual a expectativa para os investidores que estão aqui na sua visão? Sobe mais? Como que você está enxergando esse próximo semestre? Carol, eu tô bastante otimista em relação a preço de bolsa. Não sou, acho que tô um pouco velho para ser otimista demais com o Brasil. Não tô. O Brasil tem uma vantagem nesse momento que, primeiro, ele vai cortar juro antes dos outros. E tem uma particularidade sobre ciclos de corte de juro, que o mercado hoje está lá esperando que o juro vai para 9,5, né, no final de 24. Esse é quanto a gente está gravando aqui, essa é a estimativa. Se você pegar nos últimos 7 ciclos de afrouxamento monetário, de corte de taxa de juros, antes dele começar, o mercado também estimava corte. O mercado não é bobo, ele é bem inteligente, ele faz projeções de como vai ser a política monetária, ele lê as sinalizações do Copom, ele estima a inflação, vai cair, então ele vai poder cortar juros. Aí você tem uma estimativa de como vai ser esse ciclo. Na média, nos últimos 7 ciclos, o Banco Central cortou a Selic em 1,5 ponto percentual a mais do que o mercado previa. Então, os ciclos de corte de juros tendem a ser maiores do que a gente imagina. E, na verdade, é uma tendência humana. Quando o juro estava 2, alguém imaginava que o juro ia ser 13,75? Não. Todo mundo achava que ia subir. Nossa, vai subir muito, vai para 8. Esse era
Foi para 3,75. Porque a gente tem uma tendência humana de achar que o amanhã vai ser mais ou menos parecido com hoje. Porque senão, é tão amedrontador você levantar e falar assim, nossa, amanhã pode ser tudo diferente, que você não levanta da cama. Então você precisa ter um desejo de controle aqui, de você achar que o mundo é mais ou menos bem comportado. Mas os movimentos das nossas vidas, e de bolsa, e de economia, e de juro, e de câmbio, e de opções, Bitcoin, os movimentos são sempre muito mais intensos do que a gente a priori pensaria. Até porque a nossa mente está treinada a pensar linearmente, não exponencialmente. Só que isso aqui, os retornos normalmente são exponenciais, que é um sobre o outro, né? Tudo isso para dizer que o juro deve cair mais do que a gente está esperando. E durante os últimos 7 ciclos de corte, a média de valorização de uma cesta de ações domésticas, ou seja, quem é sensível a juro, porque assim, pode subir? Pode subir, pode cair, mas depende muito mais da China do que do juro brasileiro. Depende um pouco do Brasil? Claro que depende, tá aqui, mas depende muito mais de fatores exógenos do que da gente. Petrobras, tirando o governo, depende muito do preço do petróleo. Então assim, vamos tirar esses caras que não são tão afetados pelo juro, vamos olhar uma cesta de ações domésticas. Nos últimos 7 ciclos de corte de Selic, a média de valorização de uma cesta de ações domésticas foi de 35%. Então a Bolsa costuma andar em ciclos de corte de Selic. Então esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento é que está barato. Então o Brasil vai ser ótimo? Provavelmente não. Eu não tenho essa... O Brasil vai ser a Suíça? Não vai. Vai ser os Estados Unidos? Não vai. Mas talvez ele não seja também tão pior que o México quanto o mercado acha hoje. O México sobe 26% esse ano. A gente sobe 8%. Sim. Então, assim, o México é melhor que o Brasil? Pô, eu acho que é. O México é o grande beneficiado dessa história do nearshoring, né? Dessa reorganização das cadeias globais, para você não depender do coleguinha chinês e russo, porque agora ninguém mais quer ficar na mão do Putin, ninguém quer ficar na mão do Xi Jinping. Deixa eu trazer a produção para perto aqui dos Estados Unidos, porque aqui eu controlo. Vai que Taiwan amanhã os caras invadem lá, não dá para contar. Então, a gente traz as fábricas para perto do mercado consumidor, o México é o grande beneficiado. Mas sobra uma rebarbinha aqui pro Brasil também. Não vai todo mundo pro México. O Brasil está fora das zonas de conflito, num ambiente global que a militarização, questões geopolíticas voltaram a ficar graves e sérias. Então a América Latina, de alguma maneira, está beneficiada dessa história. E os vizinhos são complexos. O Brasil é ruim, mas também tem uma turma aí mais da pesada. E os emergentes também vivem seus problemas. A gente está aqui, o Brasil difícil, reclama, governo, Lula fala muito e tal, mas não é que a Rússia... Estão piores, muito piores. Né? A situação em Moscou agora não deve estar tão legal, né? Kiev também tem lá seus probleminhas. África do Sul, Turquia, a própria China, Índia, que é próxima da Rússia. Então, o que sobrou na BRIC? É a gente mesmo, entendeu? Então, por exclusão, assim, por WO, a gente meio ganha esse jogo. E aí, se você capturar 1% do fluxo de capital internacional, a gente é nada e o negócio sobe. Então, o gringo, esse mês, é 8 bi comprador. Então pesa. De 15 total, né, eu acho, né, Felipe? Então 50% foi nas últimas semanas, né? Exatamente. Então é muito, muito relevante o movimento de gringo. E a atividade brasileira, inclusive foi elogiada pela S&P, vem colhendo os frutos das reformas que foram feitas ao longo dos últimos 6 anos. Em que é uma construção, né? A reforma da Previdência, não é amanhã que ela faz efeito. Isso demora para vir. Isso é colhido ao longo do tempo. A reforma trabalhista não é amanhã, é no tempo, que as ganhos de produtividade vão sendo sentidos, os avanços tecnológicos sucessivos do agro, nos beneficiando também de preços de commodity que foram em bons níveis da safra recorde, e o ministro Haddad, que teve um mérito muito grande de, primeiro, não deixar o governo escapar muito à esquerda, de ser um excepcional negociador com o Congresso e de manter, de alguma maneira, não teremos as reformas liberais, estruturais e fiscalistas que tivemos durante o governo Temer e Bolsonaro, mas também não vamos destruir o que foi feito. E o Congresso também foi muito vocal, no sentido de que, assim, o Congresso é conservador, reformista, liberal. Coisas fora disso aqui não vão passar. Então, aquele medo que a gente tinha. Então, olha o Brasil que a gente tinha no começo do ano. Era um medo. A gente não tinha âncora fiscal, não tinha regra fiscal no Brasil. O teto de gasto acabou, a gente não tinha regra. Então, se não tem regra, pode ser qualquer coisa. Se pode ser qualquer coisa, dá medo. Exato. Qual é o seu abismo? Qual é o seu pior cenário? Pô, se o meu pior cenário é perder 10%, pô, talvez eu possa conviver com isso, talvez não, mas eu sei fazer conta. Se você fala assim, qual é o seu pior cenário? Eu não sei. É totalmente diferente. Não dá pra investir num país que você não sabe qual é a regra fiscal. Sim. O PIB ia ser 0,9. Vai ser entre 2 e 2,5. Se não crescer mais nada, dado o primeiro
primeiro trimestre, o carrego estatístico leva a gente para 2,3 no ano. A inflação ia ser 7, vai ser 4,9, com um pouquinho de sorte no dólar, vai para 4,75, a gente bate a meta de inflação no ano, cumpre a meta no topo da meta de inflação. Temos uma regra fiscal, quem sabe uma tributária. Pô, hoje é muito melhor do que era, e o mercado vai colocando essas coisas no preço. E ninguém tem bolsa ainda muito. Assim, o gringo não tá muito alocado, tá comprando, mas não tá alocado em Brasil. Pessoa física só quer saber ainda de LCI, LCA e CDB, não se deu conta Fixa, né? de que tem um problema, porque esse jurão que ele tá vendo vai cair. Uhum. Ele só vai perceber, talvez, quando a bolsa já esteja 140 mil pontos. Que é o padrão normal do brasileiro. Né? Exatamente. E do brasileiro também, do ser humano também, Sim. sabe? Às vezes as pessoas... Porque o multimercado local perdeu esse rally também. Uhum. Todo mundo acha que os profissionais, os fundos multimercados, em sua maioria, para não dizer quase a totalidade, estão abaixo do CDI do ano. Com o Bovespa indo bem, com os juros futuros caindo pra caramba. Por quê? Não pegaram o rally do México também. Ninguém pegou, tava todo mundo morrendo de medo. E aí agora tá todo mundo virando a mão. Então acho que o primeiro, que virou a mão dentre os maiores foi a Verde, mas você já vê outros caras também comprando bolsa agora. Porque também aí começa a dar o FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora em todo mundo. Pô, preciso participar desse rally aí. E aí o pessoal começa a comprar, começa a fechar. Mas a bolsa, você acha que ainda tá barata? Ou já subiu muito, assim, muitas empresas já não estão tão baratas? Eu acho que antes a gente tinha antes era assim, era barato e tinha um risco muito grande de ser ruim. E ninguém gosta dessa história de barato por muito tempo, porque o barato ele pode ficar barato, fica lá largado, e que a gente brinca, uma dificuldade do analista também, uma é separar ruído do sinal, uma outra é o que a gente chama de, o que é velho, o que é barato, e o que é velho trap, o que tem valor, e o que é armadilha de valor. Porque às vezes o negócio assim, Banco do Brasil é barato. Pelas métricas tradicionais de valuation, ele é muito barato. Uhum. Tem um desconto sobre o valor patrimonial, é 4 vezes o lucro dele. Então, a primeira resposta de imediato é assim, é muito barato. Mas será que vai ficar caro? Porque pode continuar barato. E aí depende de um fator que a gente não controla, que é o governo vai bem ou não. Aí vira uma inferência, vira uma análise, ela é qualitativa. Mas pode ser um trap para sempre, fica ali barato, nada acontece, e então precisa ter um trigger, precisa ter alguma coisa que mude essa dinâmica. Então o Brasil teve isso, que foi essas coisas que a gente comentou agora, não tá mais obviamente barato, mas o cenário é muito melhor. Então ele tá mais caro, mas o cenário é muito melhor. Então o nível de risco para você comprar, antes era muito barato, mas tinha mais risco. Agora é um pouco mais caro, mas ainda não é muito caro. Mais seguro, né? Mais seguro e com o juro caindo. Então tem que ser caro relativamente à renda fixa também. Porque se a renda fixa ela te rende muito, a bolsa para você comprar vai ter que render muito também, inclusive mais que a renda fixa, dado que a bolsa é mais arriscada. Isso é precificação por arbitragem. Sim. Então, para a bolsa subir muito, você tem que comprar ela muito barata. Agora, a renda fixa não está rendendo tanto mais, ela vai render menos. Então, se ela vai render menos, a bolsa não precisa ser mais tão barata. Você pode comprar, porque em vez dela antes você exigia 20, agora você exige 15. Então, ela pode ser menos barata do que ela era, para você comprar ainda assim. Então, eu acho a bolsa, ela não é obviamente barata mais, ela é razoavelmente barata, mas ela é muito melhor nesse sentido. Que, putz, lá fora a gente ainda tá subindo juro, os emergentes estão horrorosos, acho que a gente tá cortando o juro, o governo vai ser mérdio e a gente vai andar com uma economia que vai colher Clareou, né? Um cenário também. Agora, falando em governo, Felipe, até nas redes sociais tem muita discussão, né? Uhum. O Brasil agora mostra melhoras na economia, inflação sob controle, e muita gente falando, tá vendo? Faz o L, ó lá, pai Lula chegou, o Brasil tá melhorando, o dólar baixou. O que você tem a dizer? Essa melhora vem de anos anteriores, você chegou a citar, que é um trabalho que já vem de 6 anos. O que tem a ver isso que o pessoal tá achando? Tem gente que acha que é o Lula, tem gente que acha que é o governo passado. Eu vou fazer uma confusão aqui, pessoal, nessa história. Pra mim não tem nada mais infantil do que essa história de faz o L, sabe? Assim, nossa, o Armínio, Tudo faz o L. O coitado do Armínio, que falou que agora tava com medo, e talvez zero, agora faz o L, Armínio, que coisa de criança. As pessoas podem mudar de ideia, né? O cara não votou, depois achou que errou, que devia ter votado, sei lá. Foi a escolha que a pessoa fez, né? Respeitar a escolha alheia, mesmo que ela seja diferente da sua. Então, eu acho isso uma bobagem. Então, eu acho que é uma construção aqui. Meu pai me falava, né? Pra construir, demora muito, pra destruir é rapidinho, né?
O Buffett fala um negócio, para construir a sua reputação também demora e um erro destrói tudo. E eu acho que tem a ver com isso aqui também, nessa resposta que eu quero te dar. Eu acho que muito do que a gente está vendo, primeiro tem um mérito também, assim, a economia global como um todo se mostra mais resiliente do que todo mundo achava. Nos Estados Unidos também tem isso. Todo mundo achou que se o juro fosse de 0 para 5 ia ser um desastre. Ia acontecer, a recessão virou aquela história do Esperando Godot, né? Aquela peça do Beckett que todo mundo fala assim, cadê o Godot? Cadê o Godot? Tá vindo. E ficar a peça inteira esperando o Godot e o Godot não vem. Então tá, essa recessão americana é esperando o Godot. Cadê a recessão americana e tal? Que o juro só não veio. Talvez venha, mas não veio até agora. Então, no mundo, tem uma dinâmica que ninguém entendeu direito ainda. Tem hipóteses, mas ainda não tem nada validado. Que é por que a economia global tem sido mais resistente do que todo mundo imaginava. A China tem frustrado no crescimento. Tirando a China, a economia global tem... E aí tem hipóteses que assim, talvez esse um pouco mais de trabalho híbrido seja bom, talvez... como deu muita poupança na época da pandemia, as pessoas ainda têm dinheiro para gastar, então esse consumo aquece a economia. De alguma maneira, você viajava para caramba, agora você não viaja mais, tudo Zoom, isso tem um ganho de produtividade enorme, que você ia fazer uma reunião em Rio Grande do Sul, você não faz mais, você continua aqui, e essas horas de translado são economizadas, então tem várias hipóteses, mas nada... O preço de energia também despencou na Europa, despencou nos Estados Unidos, então isso abriu renda disponível. O gás era 500, foi para 50, então sobrou 450 para você gastar com uma série de coisas. Então a renda disponível, principalmente nas classes mais baixas, aumentou muito. E esse cara é consumo na veia, ele é mais a propensão marginal a consumir da classe mais baixa é maior. O Bezos, se ganhar mais $50, vai fazer nada com esses $50. Uma pessoa muito pobre vai lá e vai comprar uma comida e uma calça, provavelmente. Então tem essas hipóteses. No Brasil também tem esses mesmos componentes externos, obviamente, até porque a gente faz parte do mundo, mas tem uma questão doméstica também, que são essas reformas que foram feitas desde o governo Temer. Uhum. Então a gente vem colhendo o que foi plantado ali, de alguma maneira, no governo Temer e no governo Bolsonaro. Essas coisas demoram. Tem o monetário também, que está caindo a inflação, e é isso que permite que o juro caia agora. Mas também eu acho que seria ingenuidade se a gente não desse um mérito pro governo, porque ele poderia ter destruído tudo muito rápido. Sim. Se ele fosse naquela direção que ele, na retórica, sinalizou aí, quando ele voltou da COP23, acho que foi ali que ele voltou falando que quem é esse mercado? Deixa o dólar, deixa a bolsa cair, deixa o dólar subir, tô nem aí para isso. A responsabilidade fiscal eu não tô nem aí, a responsabilidade que importa é a social. Se fosse por aquele caminho na prática... Ali eu fiquei com medo quando ele falou isso. Então ele tem um mérito, de alguma maneira, que assim, embora não tenha... Qual foi o mérito do Lula 1? O mérito do Lula 1, de alguma maneira, foi ter dado continuidade ao que o Fernando Henrique fez, não ter atrapalhado, pegou o boom de commodity externo e os superávites que, de alguma maneira, estavam plantados ali pelo Fernando Henrique, e transformou aquilo, consolidou o Vale Gás, o Bolsa Família e o Bolsa Escola, o Vale Gás no Bolsa Família, e deu uma bombada lá nos programas sociais. De alguma maneira, é isso que está sendo feito agora. Você não atrapalha o que foi feito. Se tiver uma sobrinha, a gente faz um social. E o Haddad tem sido um mini Paloccizinho, por enquanto. Então, tem um mérito aqui. Ele tá se comunicando bem, né, o Haddad? Eu sinto isso também. Ele tá fazendo um trabalho interessante, né? O Haddad... Congresso, né? Tem se comunicado bem Ele tem também, conversado né? bastante com o Banco Central, né? Uma interlocução formidável com o Banco Central. Sim. Até e colocando o Galípolo lá, que é muito próximo a ele, tira o fantasma da sala, porque assim, ô Lula, não dá pra ficar brigando lá com os caras, porque nosso amigo tá lá e tá falando que os caras são sérios, o rapaz lá trabalha, faz as contas, é direitinho, é alfabetizado, né, sabe comer de garfo e faca e tal, não dá pra brigar, tá tudo bem. Então vai também lubrificando um pouquinho a relação, e acho que de alguma maneira tem esse mérito, sabe? E também pegou um congresso, talvez, que a gente nunca vai saber, né, como seria com uma base governista forte. Talvez aí fosse pior, porque aí ele conseguiria fazer algumas coisas que ele estava falando. Agora ele viu que assim, esse caminho aqui é ruim, não vai passar nada. E a gente nunca vai saber, né? A história não conta o que poderia ter sido se não fosse... nós temos uns heróis meio estranhos, né? O país é meio... Mas temos que dar lá um certo heroísmo ao nosso herói pobre do país que tem esses heróis, mas nesse caso ao Arthur Lira. E essa questão do dólar, né? O dólar 4,75. Compra, tá barato? O que você pensa sobre isso?
Nossa, cara, o dólar, assim, você sabe que uma forma muito fácil de você perder sua reputação é fazer previsões. Fazer previsões sobre Sim. o dólar ainda é, assim, é o cemitério das Nem o reputações. economista melhor vai... Porque é randômico mesmo, né? Então, assim, falar do dólar é sempre um problema enorme. O que dá pra falar, eu acho? Que, assim, arma na cabeça, se eu acho que o dólar é pra cima ou pra baixo, acho que ele é mais pra baixo. Porque, primeiro que é um dólar meio fraco no mundo, que o Fed, se der mais um aumento, é isso e meio deve acabar, talvez mais uma chance baixa, enquanto o Banco Central Europeu segue dando alta de juros, o Banco do Japão provavelmente vai também apertar um pouquinho a política na próxima reunião, e aí você tem iene e euro se valorizando, é um dólar mais fraco no mundo. Então, e o Brasil aqui, mais da metade, a gente fica também falando Lula, Arthur Lira e tal, mas na verdade o real anda com as moedas globais. Então, se o dólar é fraco no mundo, é contra o real também. Essa é uma coisa. E a segunda coisa é que o diferencial de juro ainda é muito grande. Mesmo a Selic caindo, ainda é muito juro real. Como a gente comentou, com um governo que talvez vai ter um aumento de... Um governo não, com um país que vai ter aumento do seu rating soberano. E, quem sabe, uma balança comercial que continua. O que a gente teve de recorde de balança comercial em maio foi uma coisa... Ninguém esperava aquele saldo comercial que a gente teve. Uma hecatombe que aconteceu ali, um negócio gigantesco. Então, se continuar esse fluxo comercial positivo e fluxo financeiro, como a gente está tendo, é razoável ver esse dólar a 4,50. Quer dizer, então, que você é vendedor de dólar? Não sou. Por quê? Eu tenho um pouco de dólar nas nossas carteiras. Não por convicção no dólar em si, mas é porque a gente pensa muito a carteira. Uhum. Então, a gente tem muita bolsa brasileira, a gente tem B50, que é o juro real longo, que é para pegar uma melhora de Brasil. Então, é uma aposta muito grande, que a B50 ela se comporta muito parecida com bolsa. Então, a gente tem muita, como se diz, em termos práticos, a gente tem o vetor bolsa muito pesado nas carteiras. Só que eu posso estar errado. Não só eu posso estar com a leitura do cenário errada, como o cenário pode mudar a qualquer momento. Pode acontecer uma Covid, um meteoro, Sim. Então eu posso estar errado e podem ter surpresas a qualquer momento também. Então como é que eu me defendo de mim mesmo e de eventuais surpresas? Eu compro um pouco de dólar e de ouro em dólar. Então eu tenho ouro e o dólar na carteira, não necessariamente porque eu tenho uma aposta seca no dólar. O que você acha do dólar? Talvez eu acho que vai cair. Então vende? Não, eu compro. Só porque eu tenho muita bolsa e porque estou pensando nessa composição de portfólio. Se algo acontecer, você se protegeu, né? Um pouquinho. Não sabe. Mas você tá com dólar ou ativos dolarizados? A gente tá meio renda fixa em dólar, agora que Ah. voltou a ter a renda fixa de curto prazo em dólar, que voltou a ter yield do dólar, né? Antes o juro era zero, agora já não é mais, agora tem um yield lá. Não é muito, mas ajuda, né? 5% ao ano já é alguma Já coisa. é melhor que zero. Então a gente tem isso porque também a gente acha que bolsa americana é ruim pra agora, a gente acha caro. Tá. E também acha um bom hedge tá short nessa história, dado que eu tenho muita bolsa brasileira. Vai que vem essa recessão aí agora. Uhum. Porque de um lado, eu até escrevi isso na minha coluna de exame, de um lado tem o risco a recessão americana ser se esperando Godot, ou tem uma outra peça de teatro que pode ser também, que é o Pedro Lobo. Olha o lobo, não era. Olha o lobo, não era. Olha o lobo, não era. Não vai ter recessão. Aí quando você fala que é o lobo, agora é o lobo mesmo. Talvez quando a gente for olhar para a recessão, ela veio. Ela só tá demorando mais, mas talvez uma hora chegue, a gente não sabe. Então tem esse risco. E aí, se tiver uma recessão global, aí dá uma embicada nesses ativos de risco, estaria cara a Bolsa Americana. E tem esse hype todo com inteligência artificial, que eu acho que realmente pode ser transformacional, mas não vamos esquecer que a internet também foi transformacional. Só que as ações de internet nos anos 2000 dividido por 2 ou 3. Então, entre mudar a sociedade e necessariamente você investir nas ações certas que se beneficiam daquilo, são duas coisas que não necessariamente são iguais. Às vezes o petróleo pode ir bem e o Petrobras cair. São duas coisas que elas podem andar juntas, mas não necessariamente elas andam juntas. Quem comprou internet, ação de Netscape, essas coisas todas, quebrou, né? Compensação, quem comprou a Amazon perdeu muito dinheiro, mas depois também multiplicou infinito, né? Sim. Então esse inteligência artificial aí, acho que é realmente transformacional. Tem gente que está comparando isso à revolução agrícola, nem à revolução industrial. É um negócio que quando começa a civilização, de fato, né? Pro Harari fala que a sociedade começou mesmo com a revolução agrícola. Então assim, tem gente, a BCA, não é ninguém
super research independente lá fora, mega conceituado, falou, isso aqui pode ser uma nova revolução agrícola. Então pode ser um gigantesco, mas não necessariamente você tem que comprar a NVIDIA. Talvez já tenha ido. Já subiu muito, né? Já subiu demais. Então, mas também tem gente que fala que ela vai ser a ação mais valiosa do mundo. Então é difícil saber, porque é uma revolução tão grande, o que isso vai se transformar em lucro das empresas? É muito difícil você prever essa história. É Agora, muito, falando muito em novo. cenário local, Felipe, para quem tá assistindo a gente aqui, que ainda não investe em bolsa, ou começou, mas ainda tá devagarzinho, é um iniciante no caso. Quais as dicas que você tem que dar, você pode dar para eles, olhando o cenário atual que a gente tem aqui no Brasil? Primeiro, deixa eu falar mais antes do cenário, porque assim, a tendência, né, tem aquele efeito do Dunning-Kruger que é clássico, né? Você começou, aí subiu a ação e tal, eu já sei tudo. Matei a charada. Então, principalmente se você tá ganhando dinheiro, a chance de você ser tomado pela sua própria arrogância, não é você que tá ouvindo isso, é uma tendência humana também. Você acertou uma, duas, três, porque a bolsa está subindo, você vai acertar todas enquanto a bolsa estiver subindo. Não é mérito seu, porque tá tudo subindo. Sim. E aí você vai se achar um super-herói e vai querer, agora eu posso alavancar, agora eu posso concentrar, agora eu posso ganhar muito rápido. Esse é o provável caminho para o precipício. Porque uma hora a bolsa para de subir, uma hora você compra ação errada, uma hora a alavancagem te pega, uma hora vem a recessão, uma hora o Lula fala uma groselha, às vezes demora para subir. Então tem várias coisas que podem te tirar do caminho. Então na minha sala lá, na Empíricos, na minha sala favorita, que chama Sala Taleb, que é a quem eu fiz referência no começo, tem uma foto do mito de Anteu, que é para você, que Hércules só ganhou. Anteu era um cara que pegava todo mundo na porrada, e era impossível ganhar dele, e o Hércules conseguiu ganhar do Anteu, quando ele levantou o Anteu do chão e tirou os pés do Anteu do chão, e ele tinha as raízes ligadas à mãe Gaia, a terra, que era o que dava força para ele. Então, sempre que você tirar os pés do chão, volta, porque vai com os pés no chão nessa sua caminhada em bolsa. Acho que essa é a grande... A vida, ela é construída com um tijolo de cada vez. Toda vez que você tenta dar um salto mais rápido do que você poderia, é tentador, mas é um mau caminho. Entra pela porta estreita. Carol é religiosa. Sim. Ela vai... Realmente. Então a porta estreita, ela é menos convidativa, mas ela é a única possível. Essas coisas milagrosas não vão dar certo. Talho não dá certo, né? Em compensação, eu também não sou dessa perspectiva fundamentalista religiosa de que assim, não, pessoa física não vai saber, não tem que investir em bolsa que ela vai vender na hora errada. Não, pode participar. Mas participe com responsabilidade. Eu acredito que as pessoas são adultas que estão nos ouvindo. Elas são racionais. Elas conseguem entender que assim, é um jogo que eu tô começando, eu não domino. Eu não vou começar com 100% do meu patrimônio. Sim. Eu vou começar com 5% do patrimônio. Agora eu tenho algum traquejo, vou passar para 10% do meu patrimônio. Aí eu tomei um tombo, me incomodou muito. Então eu não tenho que ter 10, eu tenho que ter 5, porque se tivesse caído muito de 5, ia ter perdido bem menos. Eu fui para 10 e caiu muito, mas eu aguentei, eu não fiquei tão incomodado, eu percebi que era cíclico e que depois voltava. Então eu sou um cara que eu tolero. E tolero tem que ser na prática, porque no bull market é todo mundo... Tolera, não, né? todo mundo é agressivo. Não, meu perfil pessoal, meu suitability, eu sou investidor agressivo. Quando tá subindo, na primeira queda te liga pra te dar bronca. Fala assim, você é o culpado porque caiu 5% e agora eu não sei o que fazer. Então você, na verdade, é um investidor conservador. Sim. Que você é conservador que gosta de ganhar dinheiro. É diferente. Você é conservador, você não tolera quando a coisa cai. Então tente se perceber também. Que investidor é você, de fato. E participe um pouco também. Eu acho que é importante participar dos ciclos. E tudo bem, eu sempre falo isso. E tudo bem se você tem um perfil conservador. Não tem problema. Eu não quero correr tanto risco, mas eu quero ganhar ali sem estar tão arriscado. Porque é melhor ser conservador e, de repente, ganhar bem menos do que achar que você é arrojado. Arrojado acontece muito. Daí você coloca todo o seu dinheiro, a hora que cai, você toma um susto. Então, tudo bem se você é conservador, né? Porque às vezes a gente vê um pessoal que fica desesperado porque acha que é ruim ser. Né? E talvez eu acho que uma coisa que é importante as pessoas perceberem também é assim, eu concordo 100%. É isso, ser conservador talvez seja legal. E até tem uma má notícia sobre o Brasil, que assim, no Brasil, o Brasil é um exemplo esquisito para as teorias de finanças. Porque a teoria de finanças, ela fala aquilo que a gente estava comentando aqui. Ó, a bolsa, na média, paga mais que a renda fixa. Na média, não quer dizer que é todo ano. E ela tem que pagar mais porque ela tem mais risco. Sim. Se você vai comprar bolsa, se você tiver um retorno esperado maior do que na renda fixa, porque a bolsa tem mais risco,
Então você precisa ser remunerado por esse risco que você corre. Então, na média, nos países desenvolvidos e na maior parte dos emergentes, a bolsa paga mais que a renda fixa. Isso está bem documentado. O Brasil é uma coisa estranha nessa história, que assim, deveria ter um asterisco nos livros de finanças, assim, menos no Brasil. Porque no Brasil, as carteiras conservadoras rendem mais do que as carteiras arrojadas, mesmo no longo prazo. É meio bizarro. E é triste para mim que fundou uma empresa para que as pessoas saíssem de aplicações muito conservadoras. Mas na prática, é isso que aconteceu. Desde que a gente fundou a Empíricos, o Ibovespa perde para o CDI, para a poupança, e eu acho que para o IPCA. Então é um negócio assim, e foram 14 anos. É longo prazo. Para qualquer pessoa, 14 anos é longo prazo. Então o Brasil é meio esquisito. Talvez mude para frente. Tem que mudar. Senão quer dizer que o mercado brasileiro é ineficiente. Que é o lugar mais arriscado, paga menos. Tá estranho. Deve mudar para frente. Mas, só para que as pessoas tenham em mente que, assim, se você é conservador, assuma que você é conservador. Então, você não vai dar para... Num bull market, num mercado de alta, se o seu vizinho estiver ganhando 30 e você estiver ganhando 13,75, tá tudo bem. Eu já peguei muito cliente assim, ó, eu quero ganhar muito, mas eu não quero correr risco e eu quero liquidez. Não vai fechar essa conta. Exatamente. Essa Pô, conta aí é o prêmio perfeito, né? Exatamente. Então não tem. Saiba quem você é e saiba que o mercado é um mercado em que você faz escolhas. Você quer ter mais retorno? Tudo bem. Saiba que você tem chance também de perder dinheiro no meio do caminho. Eu quero ter mais liquidez, você vai abrir mão de retorno também. Tudo é uma escolha. E não tem certo ou errado. Só tem saiba as escolhas que você está fazendo. Mais retorno tem chance de dar errado também. Menos retorno, talvez não vai dar errado. Mas também você não vai correr muito rápido. Mais segurança, você não corre tão rápido. Correr rápido, às vezes você tropeça. Então saiba disso. Eu acho que esse é Acho que a lição que fica é conhecer o seu perfil de investidor, né, Felipe? E ir aos poucos, né? Porque foi o que você falou, no bull market o cara quer acelerar o processo. Isso. Ele vê que tá ganhando, 5% é pouco do meu patrimônio, eu quero ganhar mais. O cara pula pra 20% do patrimônio, 30%. Aí quando vem o bear market, ele toma um susto, ele fala, putz, ferrou, não sou tão agressivo. É isso. Então o negócio é ir devagar. Agora, quais ações, Felipe, que você poderia falar assim, poxa, essas ações aqui são interessantes para quem tá iniciando? Bom, aí depende do perfil também, mas para o momento, assim, a gente tem defendido 2 grandes blocos nas carteiras. Um de menor risco, mas não é o menos arriscado da bolsa. Tem uma categoria que é o super quality, que a gente chama assim, que é uma categoria que o mercado estava muito alocado até março, que é o quê? VEG, Itaú, Raia, Ambev, são aqueles caras assim, ultra qualidade, mas também já estão caros, não vão te fazer ganhar muita grana, mas é que você tá basicamente com as costas na parede para não correr risco. A gente acha que não é mais o momento desse cara. Não é que isso aqui vai mal, é que eu acho que vai menos bem do que quem é sensível a corte de juro. Esses caras isso aqui é a carteira trincheira, carteira para guerra. Nós não estamos mais no momento guerra, nós estamos num momento um pouco de prosperidade. Ou de uma relativa prosperidade, sem também sonhos... Podemos baixar um pouquinho o escudo, né? Baixar um pouquinho o escudo para avançar umas casas aí. E aí tem um segundo nível desse quality, dessas empresas de alta qualidade, que são cíclicas, ou seja, andam com a economia doméstica indo bem e são sensíveis à queda de taxa de juro. Que Raia. A Raia vai crescer, o que ela vai crescer, com juro alto, baixo. Farmácia é farmácia, você vai e é isso. A empresa já é super bem gerida. Ninguém vai parar de comprar remédio de câncer. Ninguém vai comprar mais porque a taxa de juros baixou também, né? Você vai comprar lá o remédio de câncer para sua tia porque ela precisa. Sim. Com sol, chuva, juro baixo, alto, é isso aí. Agora, tem outras coisas que se beneficiam de corte de taxa de juros, que são alguns nomes que a gente gosta muito. Localiza, Equatorial. Equatorial está quase nesse primeiro grupo, mas ela é bem alavancada, então ela se beneficia ela tem muita dívida, então ela se beneficia do corte de juros. Do corte de juros. BTG, e aqui eu falo conflitado porque eu sou sócio do banco, mas Banco BTG se beneficia de corte baita banco. Taxa de juros. Cosan, que é outra que também se beneficia de corte de taxa de juros. Então, assim, tem essas 4 ações, são 4 ações em que eu tenho bastante confiança e está nesse primeiro grupo de ações de altíssima qualidade, cíclicas domésticas. E tem um segundo grupo, que aqui é um pouco mais tiro, porrada e bomba, que é o que a gente chama das small e mid caps, que é quem apanhou demais no último ciclo. Por quê?
A small cap é uma empresa menor, que tem menos acesso a capital e que vai lá, tomou muito dinheiro emprestado a 2, e beleza, o cara fazia um lucro de 5, tá legal, você paga o juro de 2, sobra 3, né? Sim. Tá razoável. Só que agora o juro é 3,75. Eu dava um lucro de 5, eu tenho que pagar 3,75, eu fui pro Prejola, de 8,75. Muda completamente a dinâmica. Então esse cara foi amassado pelo juro alto. E aí veio o evento Americanas, ele não capta mais a 3,75 agora, já não captava 3,75. Isso aqui foi uma grosseria, só pra gente passar o exemplo. A 3,75 mais um prêmio, mais um prêmio de risco porque ele não é o governo. Entre emprestar para uma empresa e emprestar para o governo, é melhor emprestar para o governo. Então ele pegava o título do governo mais um prêmio corporativo. Então ele estava captando ali ao CDI, a Selic, mais 2, mais 1,5. Veio o evento Americanas, o mercado de crédito secou. Agora não é mais CDI mais 1,5, 2. Agora é CDI mais 5. CDI mais 5 é 18,75. Quem faz margem operacional de 20% no Brasil? Nossa, difícil. É muito, muito alto. Então, foi essa galera toda pro prejuízo. Com um agravante, que aí a pessoa física, o que fez? A pessoa física entrou na bolsa, se queimou, tirou a mão, foi comprar LCI, LCA, CDB, CDI. Começou a sacar dos fundos de ações, que tiveram um super rally de captação e multiplicaram por fundo que tinha 400 milhões, tinha 8 bi, de repente. Multiplicou por 20, um ano e meio. As plataformas distribuindo os fundos mais rentáveis e tal, só que uma coisa é você tocar uma carteira de 400 milhões. Que você compra small cap, compra uma coisa ou outra. Com 4 bilhões é uma outra carteira. 8 bilhões é outra carteira. Você não consegue mais comprar. Aí vira um navio, né? Pra movimentar ele é muito mais difícil. Um transatlântico. E antes você tinha 10 milhões, representava 5% do seu fundo. Aí você tinha 10 milhões de uma empresinha pequena que multiplicou por 10 e fez o seu resultado. Agora, 10 milhões não representa nada do seu fundo. Se você pegar uma multiplicação por 20 de 10 milhões, você ainda não mudou nada na sua história. Você tem 8 bi. 10 milhões pra você, pra cá, pra lá, é nada. Então muda completamente a gestão. Aí esses caras não conseguiram performar, veio alta de juros, as ações caíram, a pessoa física, deixa eu sacar, sacou. Aí o cara teve que vender small cap, não tem liquidez, por definição, tem pouca gente que tem uma ação pequena. Ele faz preço na ação, ele tinha ficado um transatlântico, 8 bilhões vendendo 50 milhões de uma small cap, e elas foram dizimadas, então ficaram muito baratas. Então eu acho que tem uma volta aqui de setores que ninguém queria, que agora voltaram a ser, de alguma maneira, atraentes. Então, incorporadora. Isso, se você falar de incorporadora um ano atrás, era quase absurdo, era um palavrão. Você, assim, nossa, o que você está falando? É quase... Você é tratado meio como doente, assim. Eu não quero ficar perto de você, que você está falando de incorporadora. Agora não. Tem incorporadora subindo 75% no ano. Ninguém viu. Mas Mitre subiu 70%. Assim, aí tem outras coisas. Setor de saúde, Apvida, que também ninguém queria, tá pegando a inflexão agora, volta a andar bem. Então tem esse setor saúde que foi muito dizimado por conta de sinistralidade, e até educação até nem tenho nada, mas é um setor que também foi destroçado, né? Que talvez, tanto que Dux também tá indo super bem em bolsa esse ano. Então eu acho que tem esse quality, que você não precisa correr tanto risco, também você não pode ter posição muito grande, também num negócio que não é tão bom assim, porque às vezes... Provável vai perder até pra renda fixa, né? Mesmo com a baixa de juros, talvez. Talvez. Então é um negócio que você não pode ter... Você não pode correr muito risco com muito dinheiro. Então, mas você pode separar um dinheirinho pra correr o risco de small e mid caps. Uhum. Porque esse cara, da mesma forma que ele foi dizimado... Vai voltar rápido. Ele é o que mais anda quando esse juro cai. Então eu penso um negócio... Assim, o cara era 10. Valia R$10 a ação. Aí veio o juro alto e tal, aí uma galera caindo 50, 60, 70, 80. Então, só que você caiu 10, 70. Você tava 10, você foi para 3. Mas se você subir 70 do 3, você foi para 5. Você tá muito longe do 10 ainda. Então, para voltar pro 10, você tem que multiplicar por 3 e 3. Você tem que 200%. Então, quando você pega, o efeito base importa muito. Você só voltar à condição anterior, você tem que dobrar. Então, você dobrar, você vai, nossa, dobrar em bolsa, é isso. Tem muita ação esse ano que vai dobrar. Você acha que, então, por exemplo, a Mitre ainda tem espaço de alta, mesmo com esse 70% de valorização? Já não é mais óbvio também, mas agora eu acho que já não é aquela pechincha, né? Mas... Não é mais a pechincha, ela tava ali, 0,4 vezes o valor patrimonial. Agora nossa, 0,4 tava muito baixo. Muito. Acho que a Zetec ficou 0,6, 0,7. E ela viu? Ela viu, não tô acompanhando ainda, tá barata? Tava barata, né?
Eu acho que entre essas, assim, eu tenho... Meus 2 nomes favoritos são Direcional, no setor de baixa renda, e Mitre mesmo. E agora, quais ações? Porque, assim, muita gente, as pessoas têm sempre as mesmas ações na cabeça, né? Acho que com você acontece também, quando abre alguma caixinha, o pessoal pergunta sempre das mesmas. Quais ações que você acha que estão fora do radar? E que estão baratas e que você considera que são boas opções? Algumas aqui eu falei, acho que tem outras, né? Acho que, abaixo do radar que ninguém fala, Coelce, Centrais Elétricas do Ceará. A Enel já falou que vai vender. A empresa está à venda. A Equatorial e a CPFL brigando por essa história. Esse é um negócio assim, a Enel avisou que assim, até o 3º trimestre isso aqui deve estar à venda. Isso aqui é barato, uma vez o valor do ativo regulatório, deve sair alguma coisa perto de 1,4, então isso é um negócio para ganhar 30% até setembro. Esse negócio para mim tá dado, não tem muito pra onde cair porque vai ser vendida a empresa, tá? É formal, a controladora falou, isso aqui está à venda. E já está nos bancos e na matéria no jornal dizendo que a State Grid e a Equatorial estão disputando a companhia. Então, ninguém fala porque o tamanho do market cap também é nenhum. Porque a Enel já tentou fechar o capital em 2015, eu acho. Posso ter errado a data, mas foi algum desses anos aí. Quer fechar o capital, falou de novo que vai retomar o processo, então tá meio dado essa história. Coelce é uma que eu acho abaixo do radar. Intelbras é uma outra empresa muito redonda, muito bem tocada, líder de mercado, cresce consistentemente, tá no solar, segurança e 5G, ou seja, só setores que devem crescer bem, e ela tem posição de liderança muito bem tocada. É outra também que pouca gente fala, assim, E é aí que tem um pouco também, a gente pode vir aqui e ter uma opinião de Itaú, né? Todo mundo tem opinião de Itaú, todo mundo tem opinião de Vale. Só que assim, o investidor ele tem que se beliscar um pouco também, né? Que assim, tem 50 analistas, PhDs, com bancos de investimento, que tem um cara lá olhando o preço do minério no porto de Singapura, olhando em Dalian, e esse cara tá passando informação para 50 analistas. Aí vamos a gente aqui analisar a Vale. Qual a chance de você ter uma opinião acima da média do mercado sobre Vale, que tá o mundo inteiro olhando para essa história? Pode acontecer? Pode, mas combinar que é meio baixa a chance de você ter um super insight sobre Vale. Mitre, você vai na obra, tem pouca gente cobrindo, você quer falar com o Fabrício Mitre, que mora aqui perto, inclusive, ele te atende, você vai na obra, você faz, sabe, aqui você pode errar se você fizer análise, claro, pode errar, mas tem a chance de você ter alguma vantagem se você se debruçar sobre o case é muito maior. Então, a gente, inclusive, a gente adora esse ciclo de queda de juro, porque é quando a small e mid cap anda bem. Que aí é quando os research também tem algum diferencial. Porque, na verdade, pessoal, de Itaú, todo mundo sabe a mesma coisa. Tá todo mundo mega olhando Itaú. Tá todo mundo mega olhando o Banco do Brasil. Eu falei que ia subir, subiu. Cara, deixa eu te falar. Você deu sorte. Era uma moeda, você tinha 50% de chance. Aconteceu. Então, agora essas outras empresas que são menores, menos cobertas, às vezes até o fundo grande não pode montar posição, porque não tem liquidez. Não tem liquidez. Como é que eu vou comprar Coelce? Se o Stuberger... Felipe, eu adorei sua ideia de Coelce. Não vou fazer nada com isso, porque Não vai. se eu comprar sendo fundo, eu compro mais do que o market cap da empresa. Então, aqui a pessoa física pode ter alguma vantagem, porque tem arbitragem para fazer, porque o fundo que arbitrar não vai arbitrar, porque se ele entrar, ele já gera a alta de que seria a saída dele, então não dá. Então tem essa... Eu gosto desse nicho, sabe? É um pouco menos mas tem mais risco também. Sim, tem que estudar bem. O investidor, porque assim, o que ele deve fazer? As pessoas têm muita dificuldade para avaliar uma empresa, para avaliar se de fato faz sentido ser sócio. Uhum. Quais são os pontos, se você pudesse falar, olha, observa isso para você escolher uma boa ação, uma boa empresa? Eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou fazer um preâmbulo para ela, que assim... Imagina, eu entendo que as pessoas queiram escolher por conta própria e tal, não tem nenhum problema com isso, só que se belisque antes de fazer isso, assim. Eu adoraria correr um Fórmula 1 em Mônaco na chuva, deve ser muito legal, mas eu não tenho a menor chance contra aqueles caras que estão lá. O mercado é muito eficiente, gera muito dinheiro, tem pessoas muito inteligentes, com equipes enormes, com muita tecnologia, e você que está nos ouvindo, talvez, eu juro que eu acredito que você é um gênio, só que você trabalha, você faz academia, você de casa você toma um banho,
você dá um beijo na sua esposa, você janta com seus filhos. Aí sobra meia hora pra você, aí você vai estudar uma ação. Aí naquela meia hora que você ficou sozinho na sua casa, com o seu laptop, você conseguiu encontrar a ação que ninguém do mercado, que passou 10 horas por dia estudando, com uma equipe de 40 pessoas, esses caras não acharam. Você, na sua casa, em 30 minutos, achou. Não é muito provável que isso não é assim. Se você... Eu diria quase impossível, né? Então eu acho que assim, delegar ou comprar o Ibovespa, ou, sabe, é mais fácil do que você querer jogar um jogo sozinho, ou que você, não, mas eu gosto. Eu trato isso um pouco como um game, pra mim, um processo de aprendizado. Eu quero fazer um pouco sozinho. Puta, faça, é legal também você aprender, é intelectualmente muito interessante você estudar empresas, mas vai com pouco dinheiro, vai com calma e tal. Respondendo agora a sua pergunta, pra não... Primeira coisa, essa empresa dá lucro? Tem que dar lucro? Não necessariamente tem que dar, mas em algum momento ela deu lucro. Quando ela deu lucro e por que ela deu lucro? Quando ela não deu lucro? O ciclo que está se assemelhando à frente é mais parecido com o momento que ela dá lucro ou que não dá lucro? Se ela deu lucro sempre, já é um bom caminho. A chance de ser empresa sempre lucrativa em qualquer momento, mas é isso. O mercado também não é bobo. Tá vendo aquilo lá, a raia é ótima, Vai sempre tá deu cara, lucro. sempre. Mas todo mundo sabe, por isso que a ação tá cara. Então, tem que dar lucro. Conheça quem toca a companhia um pouco. Vai olhar quem toca. Qual é o histórico dessas pessoas? O Swensen, eu postei ontem até nas minhas redes sociais. Swensen, que é o cara de Yale, o grande gestor. Assim, cara, e ele é super alocador e ele... O grande cara, assim, que mudou a história de alocação de fundos, esses endowments americanos, gigantesco. E aí perguntaram, qual que é a diferença mesmo para ser um bom gestor ou escolher uma empresa, não escolher e tal? Eles são people, people, people. São pessoas. O que vai fazer as pessoas... O BTG é brilhante porque tem lá um time espetacular. Porque o Esteves é um gênio, porque o Salute é maravilhoso, porque o time embaixo é maravilhoso e vai. A Cosan tá onde tá por conta do Ometo. O Itaú teve a família Setúbal, que fez um trabalho fantástico por anos e institucionalizou a cultura. A Verde porque tem Stuberger. Então, a gente podia ficar aqui citando vários outros exemplos. Mas pessoas fazem... Então, estude as pessoas. E tem uma coisa que o Buffett fala isso, você precisa olhar uma coisa, é o ROIC dessa empresa, que é o retorno sobre o capital investido. Se essa empresa, se ela coloca R$1 e volta para ela R$1 rápido, o que vai acontecer? Ela vai crescer rápido. E uma ação é um pedaço de uma empresa, é uma tatuagem nas suas costas. Você cresce, a tatuagem cresce junto. Uhum. Se a empresa crescer, a ação... Bem, cresce. Se o business vai bem, a ação no final segue. Essa é a frase clássica do Buffett. Então olhar o ROIC. Se ela coloca R$1 e isso retorna para ela muito rápido, daqui 10 anos esse cara vai botar vários reais em vários lugares e vai voltar muito rápido. Então ele vai crescer muito. Então olhar o retorno sobre o capital investido, eu acho que seria... Essa é uma história. Tem que olhar um pouquinho o preço, né? Então assim, pega esse lucro, pega o valor de mercado da empresa, divide pelo lucro dela. Pega o valor de mercado, divide pelos ativos dela. Com isso você consegue ter um cheiro aqui, mais ou menos também, mas pelo menos você não vai fazer grandes bobagens com o seu dinheiro. Acho que pode também não dar uma lista. Porque os nossos checklists têm 120 passos, então não vou falar 120... Pra pessoa avaliar sozinha, né? E de repente não ter tanta base, né? Muita coisa. Agora falando sobre os grandes bancos, Felipe, o que você acha que tá melhor para investir hoje? Olha, eu não tô especialmente otimista com a classe em geral. Por quê? Porque não acho que vai mal também. Eu só acho que vai menos bem do que as demais. Por quê? O que andou bem no ciclo 2022... na verdade, julho de 21 até março 23. Era o ciclo de juros subindo, preocupação com a inflação, eleição, essa história toda, Brasil que não sabe pra onde vai e tal. O que andou bem? Foram essas ações aí muito costas na parede, que eu falei no começo, e banco. Que o juro tá subindo... Então é pra gente comprar LIG, LCI, LCA e tal, agente autônomo que tem carteira mais arriscada, me tirou do banco e eu preciso de dinheiro com agente autônomo, então é hora de voltar pro banco, de repente o gerente que ia virar agente autônomo não quer mais ser agente autônomo, o dinheiro que para de sair do banco e mais do que isso ele começa a voltar, o Itaú muito safo também, investiu muito em tecnologia, conseguiu fazer o Ion que briga muito bem aí com as independentes, então o Itaú foi ótimo.
Mas, se banco funcionou bem quando era juro para cima, inflação para cima, né? Agora é o contrário. Assim, não é muito. O ciclo, a economia é muito cíclica. E se o ciclo que foi 21, 23, não é o ciclo que vai ser 23, 24. Então eu acho que a gente volta mais aos nomes do financial deepening, aos nomes que se beneficiam de queda de taxa de juros, de uma sofisticação do mercado, que são BTG, XP, Inter, de alguma maneira até Nubank, BR Partners. Essa turma que o pessoal vendeu para comprar de novo o bancão, agora é o contrário. As pessoas vão voltar, porque não tem dúvida, para você conversar sobre um CRA, é melhor você conversar com o seu agente autônomo do que com o seu gerente do banco. Para conversar sobre LCI, LCA e LIG, CDB, é o contrário. Então a conversa mais sofisticada, ela é pró ativos de risco, é fora do bancão. Sim. Liga no Itaú e fala assim, pô, eu quero conversar, tô com a carteirinha de ações aqui, vamos bater um papo? Propõe essa conversa com o seu gerente. É impossível, não existe essa conversa. Você está preferindo Vale ou Gerdau? Não tem, isso não existe. Isso lá, se ligar na Empíricos, vai ter. Se ligar no BTG, vai ter. Então, obviamente, não é que você tiver... Tem que ter algum patrimônio alocado lá, senão também não tem escala para você atender. Sim, claro. Mas tem esse espaço. Então, as pessoas vão, em algum momento, voltar a se interessar por investimentos mais sofisticados, e eu acho que aí esses nomes do Financial Deepening acham melhor do que banco. Se fosse para escolher um bancão, embora eu reconheça que Banco do Brasil é barato, tem sido melhor do que todo mundo esperava, talvez seja muito barato até, mas é um negócio assim, eu não sei, Banco do Brasil, depende de um bicho que assim, a localiza, eu sei como é que vai ser. Eu posso errar se vai ser 10 ou 8, mas eu sei como é que a empresa vai tocar. Eu sei como ela se... Amanhã eu não sei como vai ser o Banco do Brasil. Porque a forma como ela é tocada, ela é não estritamente econômica. Existe um outro interesse ali, que às vezes se manifesta, às vezes não manifesta, de atender a fazer política social com as empresas. A Localiza não vai fazer política social. Ela pode ir bem ou mal, mas você sabe que ela vai tentar ir bem. E ir bem para ela é gerar valor pro acionista. Sim. Eu durmo com essa tranquilidade, entre aspas. Nunca durmo, você nunca tá tranquilo em bolsa. Mas você, de alguma maneira, tem algumas premissas que você adota que assim, esse cara aqui vai atuar em direção, no interesse do acionista. Quando você vai ser acionista de Banco do Brasil, num governo de esquerda, e você não sabe se esse cara, de alguma maneira, na hora Vai meter boa, o dedo ali. na hora boa, se tudo vai bem, tá tranquilo, não precisa meter a mão. Mas e na hora ruim? E se eventualmente chega uma crise aí, e aí? Se precisa de um dinheiro de algum lugar? Se precisa reduzir spread na marra? Não sei, né? Então, como eu não sei, eu evito o Banco do Brasil. Aí eu olho pro Bradesco, tá com problema. Santander tá meio com problema também, eu fico com o Itaúzão. Se fosse para escolher, eu teria o Itaú. Não também com grandes, assim, uma super valorização, mas deve ter alguma coisa aí entre 10 e 15 para subir, com um dividendo aí, é um total return, aí Entra no high quality que você tava falando. um high né? quality, um retorno esperado aí entre 15 e 20, vai. Que também é ok. Mas não é muito prêmio, entendeu? Para uma Selic ainda alta de 3,75, para ter 3 a mais, do que 3 pontos percentuais a mais, é legal? Ah, é legal, mas também não brilha o olho, assim. Sim. É legal. E esses bancos que são menores, né? Por exemplo, o Banco ABC, a BMG, Banrisul. Você acha que é melhor nesse momento? Do ABC a gente gosta bastante. A gente acha 5 vezes lucro pro ano que vem, que é bem barato. É um banco ainda conservador, então também não é loucura. Porque também, por mais que eu goste, que essa é uma ressalva importante que você me permitiu fazer aqui para não passar uma... A gente gosta do small cap, mas não é o small cap qualquer coisa. Não é compra qualquer um aí, porque vai subir no ciclo e tal. Tem coisas que não sobem nem no ciclo. Pode até subir, depois devolve tudo. Não é? A ABC é um negócio que é barato, tem qualidade e é uma gestão conservadora. Então eu acho que faz sentido ter. ABC é o meu favorito nessa história aí. E paga dividendos ainda, né? Paga belos bons dividendos. Sim. Essa sua filosofia que você falou do Banco do Brasil, de ter esse problema todo, o governo, a gente não sabe, cabe também na Petrobras? Cabe super. Inclusive, a gente tem errado essa história, né? Para deixar claro para as pessoas também. Banco do Brasil e Petrobras é até um bom para as pessoas que misturam muito ideologia com bolsa. As maiores altas de bolsa entre as empresas mais large caps, com muita liquidez, é Petrobras e Banco do Brasil. O rally que essas ações tiveram esse ano, Petrobras sobe 50 esse ano, num governo do PT. Então, se você acha assim que o governo do PT vai acabar com o... Olha para a realidade. Se você gosta, né? Se você é liberal, leu Ayn Rand, né? Instrumentalista, filósofa clássica americana liberal, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade.
Então, assim, a realidade é que está acontecendo. Banco do Brasil e Petrobras são as maiores altas dos seus respectivos setores nesse ano. Então, dá para acontecer, né? Porque aconteceu, se dá para acontecer, se aconteceu, é porque dá para acontecer. Então, o estatal pode andar bem com o governo de esquerda. Mas eu, pessoalmente, tenho 3R, não tenho Petrobras, porque eu acho muito barato. E tô errando. 3R tá indo mal, Petrobras tá indo bem. Mas eu acho muito barato e acho que os caras vão se arrumar de alguma forma. Então, tô lá, uma sofrência enorme, mas eu prefiro, consigo pelo menos ver quais são os erros de 3R. Amanhã a Petrobras resolve dar mais um corte na gasolina, e aí? Você fala que você foi surpreendido? Ah, Sérgio, você não viu esse risco. No papel é super barato, parece super bom e tal, mas tem um negócio que você não controla, você não sabe lá o que vai acontecer O que vai amanhã. acontecer em relação ao governo. Mas você investe em empresas estatais, Felipe, ou você evita? Não, eu não tenho, eu sou agnóstico em relação na vida e nos investimentos, assim, sabe? É um negócio que eu não, se tiver muito barato, eu compro. Principalmente se eu tiver um pouquinho mais de convicção que o governo não vai meter a mão, entendeu? Aí, no governo anterior e no governo Temer, a gente teve por muito tempo. E ganhou muito dinheiro com isso. Agora, não, porque ainda a gente tá conhecendo também, né? Não vamos esquecer também que, assim, estamos achando também que resolveu tudo. Não, acho que é a César o que é de César, né? Tem melhorado, mas até março tava todo mundo se borrando. Então são aí abril, maio, junho, de que as coisas caminharam bem, mas... E falando em Petrobras, Felipe, você acha que os dividendos que foram pagos aí nos últimos anos, que a Petrobras tinha muito caixa, ela tinha que distribuir esses dividendos de alguma forma, vão continuar acontecendo ou agora vai estar mais limitado o negócio? eu acho que do jeito que foi, não. Vai ser... porque ali a gente surfou um alinhamento de astros ali também, que o petróleo estava muito alto. Tinha um governo que não colocava a mão, que seguia ali o preço internacional do petróleo quase semanalmente. E você teve um governo que estava reduzindo o tamanho da Petrobras. A Petrobras vai fazer perfuração e água, que é o que ela sabe fazer. Águas profundas e ultraprofundas, que é a maior rentabilidade. Não tem porque ela fazer outra coisa. É o melhor negócio do mundo, Búzios, esses mega campos e tal, alavancagem operacional enorme, ela vai fazer isso. E aí ela vai vendendo um monte de coisa, entra o dinheiro e distribui. Esse governo tem uma posição diferente, que é, a Petrobras ela vai ser uma empresa maior, talvez ela vai ter refinaria, talvez ela vai ter, talvez não, e aí objetivamente ela vai ser uma empresa de transição energética, então ela vai ter eólica, ela vai ter solar, ela vai ter biomassa. Então, você tem que fazer capex, tem que investir. Aí o dinheiro tem que sair de algum lugar. Ou você paga dividendo ou você faz capex. Você vai fazer mais capex? Não dá para pagar tanto dividendo. O petróleo não é tão alto. E não é que você está seguindo a risca também. Até agora tá tudo bem, porque o petróleo tá baixo também. Então você não tá tendo forçada de mão no sentido de deixar o petróleo muito barato aqui. Mas e se eventualmente o petróleo vai lá para cima? A gente não sabe como é que fica essa história. Resumindo, respondendo mais objetivamente, eu acho que não vai pagar dividendos tão altos como pagou no passado, mas ainda vai pagar bons dividendos. Até porque o governo precisa disso para fechar a conta. Também. Então, acho que tem muito blá, blá, blá. Até teve muito, que esse dividendo da Petrobras é um absurdo, precisamos acabar com isso e tal. O primeiro dividendo da Petrobras no governo, 30 bi. Assim, mas não ia diminuir? Não era... Então, fala muito e na prática também é mais parecido. O que é bom do ponto de vista de país. Sim. Você vai jogando uma certa institucionalização, um certo tecido empresarial que pressiona também, os seus mecanismos de pesos e contrapesos, que de alguma forma não importa muito. Imagina para o investidor estrangeiro, entrou um cara lá que estava super radical e que o país continuou mais ou menos igual. Não dá para investir nesse país, né? Um processo democrático, teve lá um ruído lá no dia 8, mas tá bom. Teve a transição, foi ok. O ministro da Fazenda que entrou é um cara razoável, o Congresso lá teve as suas posições, o Lula falou, fez muita coisa também. Foi um país bacana, né? Porque... Ainda mais com o rating que aumentou agora, deu confiança para o investidor estrangeiro, né, Felipe? Então eu acho que de alguma maneira as coisas estão se encaminhando, assim, sabe? E quem sabe a gente não tem uma eleição em 26, Haddad contra o Zema ou o Tarcísio. Até ia te perguntar isso, você não acha que o Haddad fazendo um trabalho razoável como ministro da Economia pode vir com força para 2026? Sim. O que eu, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tem aquele livro do Thomas Trauman, né? O
pior emprego do mundo, né? Que ele faz um estudo sobre os ministros da Fazenda no Brasil e assim, o que você... Na verdade, destruição de reputação, cemitério das reputações também, um assassinato de reputações é você colocar alguém de Ministério da Fazenda, porque pô, o governo quer gastar, o governo é populista, o governo quer ter picanha, aí vai lá o dono do cofre e fica enchendo o saco falando que não vai ter picanha, que não... Tem que ter o responsável na sala. Ninguém gosta do responsável na sala. Legal é o amigo festeiro, o amigo que gasta, que quer ir pra festa e tal. Aí chega o responsável, não vamos beber mais, porque amanhã vai ter a ressaca e tal. Aí cortou a graça. Cortou a graça de todo mundo. Mas o único responsável ali naquela brincadeira era ele, né? Então, é difícil você ser esse cara. Mas o Haddad até agora, eu acho que ele tá, se ele continuar assim, ele tá se cacifando. Tem um medo, por outro lado, de também o Lula, não sei, se parte pra um Lula 4 aí, né? O Biden também tá com a idade avançada e tá aí. Sim. Mas Tá tem... caindo Tá caindo no palco e tudo, mas tá aí, né? Mas tá lá. De algum jeito tá lá. Mas então, quem sabe, existe uma possibilidade. Tem um ciclo, o que eu quero dizer aqui? Tem um ciclo positivo pra gente viver nos próximos 6 a 18 meses. Que é essa queda de taxa de juros, uma recuperação dos frutos que colhemos e mais a não destruição. Só que talvez esse negócio meio cíclico, meio de sorte, vire estrutural. Porque se a gente entra em 2026 com um Haddad contra Tarcísio ou Zema, não precisa ter eleição. É bolsa 180 mil pontos. Acabou, não tem muito... discutir se é um pouquinho mais de gasto social ou se é mais liberal, mas no final nós estamos discutindo se é 4,5 ou 4,45. Não mudou muita coisa. Não é que você vai de uma polarização para a outra, sabe? Então eu acho que pode ser uma dramática redução de risco de percepção de Brasil. E aí você pega um ciclo de 8 anos bons. Um que era um negócio cíclico e outro que virou um negócio um pouquinho mais estrutural. Quem sabe? A gente falou agora da queda de taxa de juros, né? O varejo apanhou muito. Uhum. Você acha que... Porque os analistas pensam muito diferente em relação ao varejo. Você acha que é momento? Você acha que vai se recuperar? Vai ser uma salvação agora para eles? É oportunidade de comprar ou não? Vocês estão meio que de fora. Essa história do varejo, teve um investidor famoso que falou essa... Talvez tenha sido até aqui, né? Que falou que varejo sempre quebra e tal, então não tem que comprar varejo. Na verdade, assim, para mim falou uma grande bobagem, porque na verdade não é que o varejo quebra, todas as empresas quebram. No geral, as empresas quebram. Isso vale para construção civil, isso vale para banco. Quantos bancos tinham no Brasil? É que vocês são jovens, mas assim... Nacional foi embora, Econômico. Bamerindos, todos os bancos regionais, todos os bancos estaduais. Então, assim, banco quebra também. Você tem 5 aí, não é à toa. Todos os estrangeiros que vieram, deram com a cara no muro, voltaram. Então também não é para comprar banco. Então, sobram poucas empresas. A idade média, pega aí de startup quem sobrevive. A taxa de sobrevivência depois de 1 ano. Acho que a gente fez até uma estatística que saiu... Deve ser menos de 1%, eu acho. É um negócio ridículo. Assim, fundos multimercados. Quantos sobrevivem a mais de... Quantos fundos multimercados têm idade superior a 10 anos no Brasil? Menos de 1%. Menos de 1% tem mais de 10 anos. Então as empresas, os empreendimentos morrem mesmo pelo caminho. Porque é difícil. E às vezes, assim... É meio um casamento também essa história. Às vezes, sabe assim, fiquei 5 anos, não deu certo. Cara, deu certo pra caramba. Vocês ficaram juntos 5 anos. Quem disse que precisava ser necessariamente um negócio pra sempre? Você fez uma empresa, durou 10 anos e depois ela tinha uma vantagem competitiva, o mercado mudou, ela deixou de ter. Pô, foi legal 10 anos, você gerou emprego durante 10 anos, você pagou dividendo e depois deixou de ser, porque essa empresa ela foi disruptada por alguém, é da natureza do capitalismo. Agora a GE não foi uma empresa legal? Não, ela tá atravessando de tudo, mas a GE foi fantástica no período da GE. A Kodak foi fantástica, mas não... A Kodak é uma empresa ruim? Não, mas só que foi atropelada pelas circunstâncias. Enfim, então eu acho que tudo isso pra dizer, não vejo nenhuma particularidade no varejo para dizer que é melhor ou pior que ninguém. Ele é muito sensível a juro. Cometemos como sociedade, como analistas e como gestores e investidores, um erro também de achar que aquele ciclo que a gente viveu pós-pandemia era um ciclo para sempre. Que brasileiro... O que era a Magazine Luiza? A Magazine Luiza, no final do dia... vende bem de consumo duráveis. Você comprou geladeira uma vez? Não vai comprar daqui um ano, né? Daqui... A não ser que você queira inovar muito na sua casa, né? Mas o normal é que demore, né? Depois dure bastante. Então, essa história, bens duráveis, é um negócio que demora. Então, Magazine é legal?
É muito legal a empresa. O Fred é um cara espetacular. E aqui, inclusive, o conheci na física com com razoável interação. Um cara espetacular. Mas talvez a empresa não valha 100 bi. O nosso erro foi achar que Magazine tinha que valer 100 bi. Com o juro zero, também qualquer coisa vale também, né? E tava crescendo com pandemia e tal, essa história. Todo mundo vai pro e-commerce, só que agora vai para um infinito, né? Essa curva de crescimento vai empinar para trás. Mas parecia na época também. E tem uma particularidade no varejo. Do que eu gosto no varejo? Magazine Luiza, embora seja uma empresa espetacular, você não quer comprar um produto, a não ser que você tenha algum fetiche particular no app da Magazine Luiza, mas você não tem um negócio assim, eu quero comprar na Magazine Luiza. Você quer comprar uma geladeira da Brastemp. Briga no preço, né? Ali na... Você entrou na Magazine Luiza, a Via Varejo falou que vai... Talvez agora você esteja evitando Americanas, porque você tem medo se vai entregar, não vai entregar, o estoque tá lá ou não, mas tirando esse caso, você vai lá nas mais tradicionais, você sabe, essa aqui tá mais barata, vai me entregar no mesmo tempo da outra, é essa aqui, é o mesmo produto. Então, onde não tem brand equity, onde não tem valor de marca, eu acho que o varejo tem pouco valor. Onde tem valor, onde é mais artesanal, onde tem arte. Uma sandália Birman é uma sandália Birman. Você quer entrar na Arezzo para comprar. Sim, é diferencial, né? É diferencial. Então a Hermès, sua esposa te pediu uma bolsa Birkin, não adianta você ir na Bottega Vernaca para ela. Ela vai achar meio legal, mas ela quer a Birkin. Aquela que é a mais cara, inclusive. Então não adianta você vir, mas tem uma aqui que é legal. Eu quero a Birkin. É um negócio meio... É a marca, né? É a marca. Então, que não, né, assim, lá no Brás com um H na frente, talvez você ache uma coisa meio parecida. Mas tudo bem. Criou e se estabeleceu aqui uma... Nossa, minha esposa vai me matar depois desse comentário aqui, mas vamos em frente. Mas é isso. Então, onde tem brand equity, onde você quer comprar na Arezzo, e é uma das... Estou falando isso porque é uma das nossas recomendações. Arezzo é uma que a gente gosta. Track and Field é uma que a gente gosta. Vivara é uma que a gente gosta. Grupo Soma a gente tá namorando agora também. Que mais? Centauro a gente gosta muito. Grupo SBF. Eu sou velho, eu chamo de Centauro. Grupo SBF, que vende a Nike no Brasil, a gente gosta. Então não é tudo, mas também não é nada. Eu acho que tem coisa boa e tem coisa ruim aqui. E a Renner, Felipe, você gosta? Eu acho até ok, assim, sabe? Mas eu tô mais na pegada da Arezzo, sabe? Eu acho que porque tem uma inadimplência que me incomoda nesse cartão Renner, aí é um negócio que eu não consigo ler muito. Essa dinâmica de crédito para essa classe média, essa financeira atrapalha a minha capacidade de leitura. Arezzo é mais clean, é mais cara também um pouco, mas eu jogo com um pouco mais de segurança. Agora, Felipe, falando em elétricas, quais são as preferências hoje aí da Empíricos? O que vocês estão olhando para as empresas elétricas? A gente gosta de Coelce, que eu comentei aqui com vocês, que é uma smallíssima cap, quase não tem liquidez, mas aí a empresa vai ser vendida daqui a 3 meses. Então é quase meio óbvio pra mim. E assim, é fácil agora, é óbvio, porque a gente comprou esse negócio lá atrás, esperando que, na verdade a gente achava, pra ser justo, que a Enel ia fechar o capital. Porque ela tentou, sobrou um pouquinho, e o que sobrou foi porque a Eletrobras barrou. E não porque ela quis barrar, mas é porque ela tinha ações da Coelce, a Eletrobras, com aqueles problemas todos estatais, ela tinha, as ações que ela tinha em Coelce estavam em depósitos judiciais como garantia de claims, de processos contra ela. Então ela não podia entregar as ações. Assim, o Enel, eu até queria vender para você, mas eu não posso, porque minha ação está em garantia lá num depósito judicial. Então tá... Não fez. Aí agora que resolveu a Eletrobras, o que a Enel vai fazer? Vai lá e vai fechar o capital da Coelce, que ela queria fazer, deve querer fazer ainda, agora o que travava não trava mais. Só que, com essa crise do gás na Europa no ano passado, os governos, tanto italiano quanto alemão, e também espanhol e português, estatizaram deram muito dinheiro, ou até mesmo estatizaram as elétricas, a Enel é italiana, né? Aí estatizaram parte das empresas locais, ou emprestaram, ou injetaram capital em boa parte das empresas lá. Qual foi a contrapartida? Mas agora para você me devolver dinheiro, essa história de construir porto em Cuba, para dar dinheiro do BNDES para outro lugar, isso aqui funciona só no Brasil. Lá fora é assim, agora você vai ter que voltar o dinheirinho para cá. Então assim, sabe aquele dinheiro que você tem lá na distribuidora de Goiás? Não aceito charuto, né? Você vem aqui e devolve para cá. Então, ela já vendeu a Energias do Mato Grosso,
já falou que vai vender também o Ceará. Então a gente achava que a própria Enel ia comprar as ações que faltavam, mas na verdade o que vai acontecer é que ela vai ter que vender para pagar lá o governo italiano. Tá. É isso que está acontecendo no mundo afora. E o Ceará acabou de vender uma no Peru também. Ceará é só uma das... que é muito boa operacionalmente, inclusive. As menores perdas de eficiência energética é de Coelce. E a Equatorial tá do ladinho ali, né? Maranhão e tal, Ceará, então faria sentido. A gente gosta de Equatorial, porque é a melhor operadora e tem 4 vezes dívida líquida e EBITDA. Então, quando cai a Selic, ela se beneficia, vai sobrar muito caixa. E é uma das melhores empresas do Brasil. Acho que... assim, fala as 3 melhores empresas do Brasil, na sua opinião. Para mim é Equatorial, Localiza, Cosan e BTG. Para mim, essas são as melhores empresas do Brasil. Então, Equatorial é quase um negócio assim... Sempre tem que ter, sabe? Compõe capital no tempo. Nunca vai ser a maior alta do ano. Mas ela vai quase todo ano subir entre 15 e 20, 15 e 20, 15 e 20, 15 e 20. Aí você vê 10 anos depois, você olha assim, caramba, a empresa que mais subiu na década... ela não ganhou nenhum ano, mas nos últimos 10 anos foi a Equatorial. Nos últimos 15 anos, a Equatorial. Negócio impressionante a capacidade de compor retorno que essa empresa tem. E a gente ainda tem Eneva também, que está numa discussão ali de pouco despacho, né? Porque ela salvou o Brasil do apagão com as térmicas e tal. Então, você precisa ligar as térmicas a gás para suprir uma energia. Está sobrando energia no Brasil, na verdade. Não está tendo despacho. Então, a Enel não está indo muito bem. Mas a Eneva não está indo tão bem nesse momento, mas está exportando essa energia que sobra e está ainda uma TIR real de 11%. Então, a gente acha bom. A ESA, você acha que no momento tá cara? Eu acho meio cara. Não tem muito trigger também, dividendo deve diminuir, então não acho que seja... Quem tem Taesa hoje faria um bom negócio em trocar para uma Equatorial. Eu acho. Legal. Eu acho. Mas é outro perfil, né? Só para deixar claro também. Taesa paga muito mais dividendo do que Equatorial. Tá. Então, se você é um cara que é um investidor de dividendos, não acho que Equatorial seja o seu cavalo. Uhum. Feita essa ressalva, eu trocaria. E a transmissão paulista? Muita gente tá perguntando, né? Ela deu uma caída, tava barata, até o PVP tava abaixo de 1, agora eu não tô acompanhando. Você gosta da transmissão paulista? Não, no setor, se fosse para comprar uma, a gente compraria a Alupar. É a nossa favorita. Mas toda essa transmissão aí é um pouco também do... Porque isso aí não tem segredo, né? O cara tem lá, passou a energia aqui, cobrou, tal. É um serviço, não tem risco nenhum. Só por estar disponível, já cobra, né? Já cobra. Mas também, qual é o upside? Não tem muito upside. Se não tem projeto novo, se não tem leilão novo, compra de nova capacidade, é aquilo lá. Dividendos, né? É aquilo lá. Você fica pagando dividendo porque você não tem onde colocar o dinheiro. Então, é difícil subir muito. Então, para aquele período carteira trincheira, fazia mais sentido ser transmissora. Para esse período, né, que você queria defender, faria mais sentido. Agora que é um momento de se atacar um pouquinho mais, eu não tô animado com transmissora. Não acho que seja uma tragédia também. Que de alguma maneira também a corte de juro beneficia. Mas não acho também que seja... uma grande tacada agora. Não acho. Felipe, e a Vale? Você acha que com a tendência da China, agora essa reabertura, a China voltando... enfim, abrir pro mundo. Inclusive, eu tava viajando pela Europa, o que eu vi de chinês lá, eu acho que era chinês, mas enfim, tinha muito, por sinal. Você acha que a Vale tende a se beneficiar? A abertura chinesa tem sido muito frustrante, né? Os analistas, inclusive a Goldman Sachs, nesse domingo, revisou para baixo a abertura chinesa. Tinha essa expectativa de que o chinês está trancado há 3 anos em casa, ele vai lá e vai consumir, vai fazer um monte de coisa, vai consumir serviço, vai consumir bens, a economia vai reativar e tal. Isso não está rolando. O cara foi lá para os cassinos em Macau, foi lá ver a Mona Lisa, foi comprar Bolsa Birk, né? O Arnaud Clément virou o homem mais rico do mundo. E porque o consumo de luxo aumentou muito, joia, essa história, mas o consumo ali dia a dia meio não foi. Então a China está frustrando, o minério está caindo e a Vale, nesse aspecto, não tem ido bem. Uma das grandes decepções esse ano. A gente tem Vale na carteira, mas tem quase envergonhadamente, assim, para ser justo. E por que eu falo isso? Porque, assim, ser um investidor que publica a carteira e que, de alguma maneira, ninguém quer ficar muito longe do Ibovespa, você não quer... Se você... commodity é 1/3 do índice. Então, a gente não tá animado com commodity. Mas você ter 0 significa que você tá fazendo uma aposta... Se isso for bem, você não consegue explicar pro seu cliente que você
tomou uma trombada desse tamanho. Então, a Vale somando dá quase 20 no índice, o negócio é 15. É muito grande. A gente tem 5. Então, a gente está under em Vale. Então, a gente tem muito menos Vale do que o Ibovespa tem, o que significa que eu não estou muito otimista, mas eu não acho que seja péssimo. Porque eu acho que Vale é barato, a 4 vezes a geração de caixa, paga muito dividendo, e então tem um carrego bom. Acho que tem 15 para subir e 10 de dividendo. 20 aí por ano, tá legal, entendeu? Também. Tá bom para mim. E também não acho que a China pode não ser boa, mas também não vai degringolar, eu acho, sabe? Tanto o minério quanto o petróleo, me parece que tem um nível ali, petróleo nos $65, não quer dizer assim, quer dizer que não pode vir abaixo? Pode. Fundo do poço tem porão. Tudo pode vir, o limite é o zero mesmo, não tem... Mas tem uma certa força gravitacional ali no 65 que, assim, bate ali e volta. Parece que ou o Pepe corta, ou o Biden recompõe reserva, ou alguém começa a fechar a capacidade do shale nos Estados Unidos. Então, o 65 parece um nível que é... Então, você está animado com o petróleo? Eu acho que não muito, mas também não acho que vai derreter. A mesma coisa o minério. Eu acho que, assim, se vier muito para baixo, a China começa a estimular também, porque não dá para colapsar. Então... E o agro, Felipe? Você também não tá animado? Não, eu tô me lamentando, na verdade, porque a gente tava namorando as SLC. Gosto bastante também. Eu também tava de olho, né? E também não comprei. É uma das melhores empresas do Brasil também, a SLC. É uma empresa fantástica, muito bem operada, muito bem tocada, redonda. E que ficou barata porque foi um barro enorme nas commodities agrícolas aqui. Até injustamente a ação anda muito grudada com commodity agrícola. O que eu acho meio bobagem, né? Porque, assim, eu acho que a empresa de terra, ela deveria ser muito mais um múltiplo do ativo e não um múltiplo do resultado. O que eu quero dizer com isso? Pô, quanto é que vale sua fazenda? Pô, isso aqui deveria ser muito menos ligado à safra daquele ano do que à qualidade da terra em si. Você faz, como é que você trade a fazenda? É com o hectare aqui, é um múltiplo do hectare. Então eu pago, ou do alqueire, eu pago tanto o alqueire. É assim que você negocia a terra. Então aqui é 25 mil alqueires, 50 mil alqueires, não sei o que, tá bom. E não aqui é 50 mil a safra desse ano. Não é assim que você negocia normalmente. Mas SLC, como tem uma dinâmica de bolsa, ela vai andando muito com o preço de commodity agrícola. O que eu acho meio errado. Então ela deu uma oportunidade ali naqueles 32, 33. Eu acho que ela ainda tá legal, mas a gente precisa estudar um pouquinho mais. A gente tá se aproximando da companhia para ter um pouco mais de convicção para comprar. Mas eu gosto muito dessa empresa também. E Brasil Agro, Felipe? Uma ação que perguntam muito pra gente. É diferente o case ali. Apesar de ser do agro, é diferente ali da SLC, né? Ali é uma trading de terra mesmo, né? Eu perdi um pouco depende muito de conseguir entregar a venda de terra. É muito cíclico a isso, que é uma dinâmica que você não controla. Essa ação, eu tenho muito medo de um value trap. Isso é um eterno value trap em bolsa também. Porque era assim, o que o mercado faz muito, e ela mesma faz muito, a conta do NAV. Ou seja, o valor do ativo líquido. Pega o valor das terras, estima lá quanto vale a terra, tira a dívida da companhia. Então, o valor do ativo líquido da Brasil Agro é X reais por ação. Dado que ela está Y na bolsa, então tem um desconto do NAV, ela está valendo 0,45 o NAV. Muito barato. Você tem que comprar porque ela está metade do que ela deveria valer. Você, legal, né? Vou comprar. Passa um ano, ela vai lá, 0,45 do NAV. Demorou, mas ano que vem vai lá, 0,48 do NAV. Então ele fica esse eterno velho trap aqui, que não sai muito dessa história, que parece bom, mas por alguma razão não anda. Então eu já tive no passado, peguei essa dinâmica que, assim, o negócio depende de venda de terra, que você nunca controla direito também. Então quem quer estar no agro, melhor olhar para SLC. Eu gosto de SLC, eu gosto de 3 tentos também. Legal. Bom, vamos pro ping-pong, Carol? Vamos, deixa eu até abrir aqui. Deu para aprender bastante coisa, né? Eu mesma já tô aqui de olho em algumas empresas também. Agora, vamos falar aqui. Pessoal, antes de falar do ping-pong, não, Carol, calma aí. Eu ia falar, porque eu já sei o que você vai falar. O quê? Do like. Não é não. Na verdade, não é. É fazer aqui o merchanzinho do estúdio, né? Enfim, o Em Produções é onde a gente grava aqui. Se você quiser gravar o seu podcast, né? A gente vai deixar o telefone aqui da Em Produções. Procura o Will, tá certo? Que ele vai te ajudar aí a, enfim, você ter um espaço bem interessante para você poder fazer suas gravações também. Mas vamos lá, estrutura excelente do podcast. A gente veio para cá, nunca mais saiu. Então, se você quiser, você vai fazer um ótimo negócio.
Vamos para o ping-pong. Tem uma empresa aqui que o Felipe fala bastante. Vamos ver aqui. Você já conhece, né? É um ou outro. A pergunta é A, B. E aí você tem que responder um só. Vamos lá. Cosan ou Unipar? A Cosan. Sabia. PetroRio ou Petrobras? Petrobras. IRB ou Porto Mas Seguro? eu prefiro 3R, só constar em ata aqui. Vamos colocar aí na edição. IRB ou Porto Seguro? Porto Seguro. Magalu ou Lojas Renner? Renner. Klabin ou Suzano? Klabin. Copel ou Engie? Copel. Vale ou Petro? Vale. Tá vendo? Não foge da raia, né? Ainda falta... Não tá no... ainda Putz, tem perdi duas o- aqui. BB Seguridade ou Caixa Seguridade? BB Seguridade. Taesa ou Alupar? Alupar. É isso aí, fechamos o ping-pong. E você viu que o Felipe é direto e reto. Direto e reto. Sem titubear, né? Felipe, quero te agradecer. Chegamos aqui ao final do nosso episódio do Irmãos Dias Podcast. 1h30 aí que nós estamos conversando. Deu pra galera pegar bastante dica aqui. Enfim, não esquecem, aperta o botãozinho de curtir, porque, ó, trazer o Felipe Miranda aqui, né, que é CEO da Empírico, sócio do BTG, não é fácil, galera. Então, Pai, ajuda o nosso podcast aí apertando marido. o botãozinho de Dá curtir. like, E criatura. confere se você tá inscrito, hein? Porque, ó, o YouTube fez uma limpeza aí de dados, não sei o que aconteceu. Muita gente que era inscrita deixou de ser inscrita. Vem aqui em cima, confere se você tá inscrito e ative o sininho aí pra você não ficar de fora de nada aqui do nosso podcast. Felipe, muito obrigado. Deixa o seu recado final aí pros nossos telespectadores. Eu acho que a gente tá vivendo um momento especial, assim. Acho que quem teve em bolsa, teve desde julho de 2021 um período muito frustrante. Quando a gente tá vivendo, parece que assim, nossa, bolsa é uma porcaria. Mas as pessoas têm uma tendência a confundir um ciclo ruim com um ativo ruim. São duas coisas bem diferentes. Era um bear market. Agora provavelmente vai ser um bull market. Vai ser uma delícia por um tempo. Mas também não se acha um super-herói. Jogue o jogo com parcimônia, com responsabilidade. E acho que tem um horizonte bem bacana se construindo aí, principalmente por conta dos preços das ações brasileiras que ficaram muito baratos. Legal, Felipe. E onde o pessoal encontra suas redes? Mas eu preciso agradecer vocês antes aqui, só porque é um prazer enorme. Vocês são muito inteligentes, muito simpáticos, um super sucesso. Então, para mim, é uma honra, um prazer muito grande estar aqui. Desculpa ter te interrompido. Mas Isso, senão eu não obrigado ia- você. não ia- A gente é seu fã, Imagina, cara. É recíproco. O que a gente falou aqui é tudo verdade. A gente acha que você é um dos caras que mais entende do mercado mesmo. E apesar de você ter essa humildade de não reconhecer, mas é verdade. E acho que o público inteiro sabe. Você é um cara que estuda ali o dia inteiro. Cara, tá há muitos anos, leu milhares de livros. Enfim, tem uma inteligência muito grande. Obrigado por você estar aqui com a gente. Uma honra. E aonde que o pessoal encontra você, Felipe? Pô, tudo na Empíricos lá de alguma maneira passa por mim, então entra lá em empíricos.com.br. No Instagram eu estou como o Felipe_Miranda. Legal. E quem quiser assinar a sua carteira pessoal, você tá assinando ainda? É o Palavra do Estrategista. Palavra que Estrategista é a carteira que o Felipe tá ali Isso. analisando. Isso. Então, pela- quem tiver interesse, vai até Empíricos e assina Palavra do Estrategista, né? Exatamente. Legal. É isso. Bom, Obrigada, gente. é Da minha isso, cara. parte, eu peguei isso aí dele, que ele fala da minha parte, eu tô pegando. Da minha parte, pessoal, eu sempre falo, investe, que o futuro vai agradecer. E voa Brasil. Um beijão, eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu, galera. Obrigado aí por mais uma vez estar conosco aqui no Irmãos Dias Podcast. E até a próxima e um grande abraço.